The Mitch Albom, A Última Grande Lição. O sentido da vida. O currículo. As últimas aulas da vida do meu velho professor foram dadas uma vez por semana na casa dele, ao pé de uma janela do estúdio de onde ele podia olhar um hibisco pequenino lançar suas folhas rosas. As aulas eram às terças-feiras, depois do café da manhã. O assunto era o sentido da vida. A lição era tirada da experiência. Não havia notas, mas havia exames orais toda semana. O professor fazia perguntas e o aluno também podia perguntar. O aluno devia também praticar atividades físicas de vez em quando, tais como colocar a cabeça do professor em posição confortável no travesseiro ou ajeitar os óculos deles no cavalete do nariz. Beijar o professor antes de sair contava pontos. Não havia compêndios, mas havia tópicos. Eram debatidos: amor, trabalho, comunidade, família, envelhecimento, perdão e, finalmente, a morte. A última palestra foi breve, só algumas palavras. Em vez de colação de grau, um enterro. Mesmo não havendo exame final, o aluno devia apresentar um trabalho extenso sobre o que ele aprendera. Esse trabalho é apresentado aqui. O derradeiro curso da minha vida do meu velho professor só teve um aluno, que sou eu. Uma tarde quente e úmida de sábado no fim da primavera de 1979, centenas de alunos sentados lado a lado em cadeiras de dobrar. No gramado maior do campus, usamos becas de nylon azul. Escutamos impacientes os discursos compridos. Acabada a cerimônia, jogamos nossos chapéus para o alto e somos finalmente declarados graduados. Os alunos do último ano da faculdade da Universidade Brandeis, sediada em Haddam, Massachusetts. Para muitos de nós, baixara-se a cortina da infância. A seguir, encontro Morris Stewart, meu professor predileto, e apresento os meus pais. Morris é baixinho e caminha passos curtos, como se vento forte pudesse levá-lo para as nuvens a qualquer momento. Com a beca para o dia de formatura, ele parece uma mistura de profeta bíblico e elfo natalino. Tem olhos azuis verdes, brilhantes, cabelos prateados ralo, caído na testa, orelhas grandes, nariz triangular e espessas sobrancelhas acinzentadas. Apesar dos dentes superiores tortos e dos inferiores inclinados, dente como se ele tivesse levado um soco na boca, o sorriso é sempre o de quem acabou de ouvir a primeira piada contada no mundo. Diz os meus pais que eu fiz todos o curso ministrado por ele e que sou um garoto especial. Encabulado, baixo os olhos para os pés. Antes de nos separarmos, entrego-me ao professor um presente, uma pasta castanha com as iniciais dele, que eu havia comprado um dia anterior. Eu não queria esquecê-lo, ou talvez não quisesse que ele me esquecesse. Mitch, você é um dos bons, disse ele admirando a pasta. Depois me abraça. Sinto os braços magros me envolvendo. Sou mais alto do que ele, e quando me abraça sinto-me canhestro, mais velho, como se eu fosse o pai e ele o filho. Pergunta-se, vou manter contato? Sem hesitar respondo que sim. Quando ele me solta, revejo e está chorando. O programa. A sentença de morte dele foi dada no verão de 1994, mas agora tudo indica que Maury já sabia bem antes que alguma coisa ruim estava para acontecer. Ficou sabendo no dia em que parou de dançar. Meu velho professor sempre fora dançarino, não importava a música, rock and roll, jazz, blues. Maury dançava sozinho. Lá, uma igreja de Harvard Square, toda noite de quarta-feira, porque havia o que chamava de dança grátis. Entre luzes piscantes e som alto, Maury se movimentava entre a multidão, quase toda de estudantes, usando uma camiseta branca, calça preta de malha e uma toalha no pescoço. Qualquer música que tocassem era a música que ele dançava. O Lind, o compasso de Jimi Hendrix, contorcia-se e rodava. Agitava os braços como regente, sob efeito de anfetaminas, até o suor escorrer pelo sorriso.
ou pelas costas. Ninguém ali sabia que ela era um famoso doutor ou sociólogo, com longa experiência e muitos livros importantes publicados. Pensava que fosse velhote excêntrico. Uma vez ele levou uma fita de tango e pediu a tocassem no sistema de som. Depois tomou o comando da pista correndo para lá e para cá, como um ardente amante latino. Acabou com todos, todos aplaudiram. Ele podia ter permanecido para sempre vivendo aquele momento. De repente, a dança terminou. Depois dos 60 anos, ele começou a ter asma. A respiração ficou difícil. Um dia, passeando pela margem do rio Charles, um sopro de vento frio o deixou com falta de ar. Levado às pressas para o hospital, deram-lhe adrenalina injetável. Anos depois, Maury começou a ter dificuldade de andar numa festa de aniversário de um amigo. Ele cambaleou inexplicavelmente. Outra noite, caiu ao descer dos degraus de um teatro, assustando um grupo grande de pessoas. Afastem-se, ele precisa de ar, alguém gritou. Nessa altura, ele já tinha mais de 70 anos. Por isso, atribuíram o acidente à velhice e o ajudaram a levantar-se. Mas Maury, que sempre estava em contato com seus organismos, mais do que estamos com o nosso, sabia que alguma coisa se derrumara nele. Não era só o problema de idade, sentia-se sempre cansado. Não dormia bem, sonhava que estava morrendo. Passou a consultar médicos, muitos médicos. Examinaram-lhe o sangue, a urina, enfiaram-lhe uma sonda pelo ânus e examinaram os intestinos. Finalmente, nada descobrindo, o médico pediu uma biópsia de músculos. Para isso, extraíram um pedacinho da barriga da perna dele. O laudo do laboratório indicava a possibilidade de algum problema neurológico e Maury foi internado para mais uma série de exames. Num desses exames, sentaram numa cadeira especial e o submeteram a uma corrente elétrica, espécie de cadeira elétrica, e estudaram as reações neurológicas. Precisamos ir mais fundo nisso, disseram os médicos, diante de tais resultados. Por quê? Perguntou Maury. Do que se trata? Não sabemos ao certo. Os seus ritmos estão lentos. Ritmos lentos? O que significa isso? Finalmente, no dia quente e úmido de agosto de 1994, Maury e a esposa Charlotte foram ao consultório do neurologista e os convidou a sentarem para ouvirem os diagnósticos. Maury sofria de esclerose lateral amiotrópica, conhecida como ELA, a doença de Lou Gehrig, enfermidade implacável do sistema nervoso, doença ainda até as datas de hoje incurável. Como contrai? Perguntou Maury. Ninguém sabia. É terminal? Era. Quer dizer que vou morrer? O médico confirmou e disse lamentava muito por sua causa. Passou quase 2 horas com Maury e Charlotte, respondendo pacientemente as perguntas que eles faziam. Deu-lhes informações e folhetos sobre a doença, como se ele estivesse querendo abrir uma conta em um banco. Na rua, o sol brilhava, gente andava apressada de um lado para outro. Uma senhora corria para introduzir dinheiro no parquímetro, outra carregava compras pela cabeça de Charlotte. Só passavam 1 milhão de pensamentos. Quanto tempo nos resta? Como administraremos? Como pagaremos as contas? Entretanto, o meu velho professor estava admirado da normalidade do dia em torno dele. O mundo não deveria parar? Ignoraram ele como aconteceu? O mundo não parou, não tomou nenhum conhecimento, e quando Maury quis abrir a porta do canto, sentiu-se como caindo num buraco. E essa agora? Pensou. Enquanto ele buscava respostas, a doença avançava dia a dia, semana a semana. Uma manhã, ao dar marcha ré no carro para sair da garagem, não teve força para acionar a embreagem. Terminara aí a vida de motorista. Para não cair, comprou uma bengala. Assim terminou o seu tempo de andar livremente.
nadava regularmente na ACM, mas descobriu que não conseguia mais se despir. Assim contratou o seu primeiro ajudante pessoal, um estudante de teologia chamado Tony, que o ajudava a entrar e sair da piscina, a vestir e tirar o calção. No vestiário, os outros nadadores fingiam não olhar, mas olhavam. Aí terminava a sua privacidade. No outono de 1994, ele foi ao campus de Brandeis dar o seu derradeiro curso. Não precisava fazer isso, a universidade teria compreendido, por sofrer diante de tanta gente. Ficasse em casa, descansasse, pusesse a vida em ordem. Mas a ideia de desistir não ocorreu a Maury. Assim, ele entrou claudiantemente na sala de aula, onde vivera durante mais de 30 anos, apoiado na bengala. Levou tempo para chegar à cadeira. Finalmente sentou-se, deixou cair os óculos e olhou para os rostos jovens que o fitavam silenciosamente. Meus amigos, imagino que estejam aqui para a aula de psicologia social. Venho ministrando esse curso há 20 anos e esta é a primeira vez que posso falar do risco que existe em segui-lo, porque estou sofrendo de uma doença fatal. Posso morrer antes de terminarmos o semestre. Se acharem que isso é um problema, podem desistir do curso, eu compreenderei. E Maury sorriu. E assim terminava o seu segredo. Ela, a doença, é como vela acesa, derrete os nervos e deixa o corpo como uma estalagmite de cera. Geralmente começa nas pernas e vai subindo. A pessoa perde o comando dos músculos, das coxas e não aguenta ficar de pé. Perde o comando dos músculos do tronco e não consegue sentar-se ereta. No fim, se continua viva, respira por um tubo introduzido no orifício aberto na garganta. E a alma, perfeitamente alerta, fica aprisionada numa casca inerte, podendo talvez piscar, estalar a língua, como coisas de filme de ficção científica. A pessoa congelada no próprio corpo. Isso não dura mais de 5 anos contados do dia em que se contraiu a doença. Os médicos deram a Maury mais 2 anos. Ele sabia que teria menos. Mas o meu velho professor havia tomado uma decisão importante, na qual começara a pensar no dia em que saiu do consultório do médico, com uma espada sobre a cabeça. Vou me entregar e sumir, ou aproveitar o melhor tempo que me resta. E negou a si mesmo. Não ia se entregar, não ia se envergonhar da sua morte decretada. Decidiu que faria a morte o seu derradeiro projeto, o ponto central dos seus dias. Já que todos vamos morrer um dia, ele poderia ser a grande valia, podia ser o campo de pesquisa, um compêndio humano. Estude-me o meu lento e paciente processo de extinção. Observe o que acontece comigo, aprendam comigo. Maury ia atravessar o ponto entre a vida e a morte e narrar a travessia. O semestre do outono passou rápido. A quantidade de comprimidos aumentou. O tratamento tornou-se rotina. Maury recebia enfermeiras em casa para lhes exercitarem as pernas flácidas, manterem os músculos em atividade, dobrarem as pernas para trás repetidamente, como se bombeasse água de cisterna. Massagistas o visitavam uma vez por semana para aliviar o constante entorpecimento que ele sentia. Recebia professores de meditação, fechava os olhos e estreitava o campo de pensamentos até reduzir o mundo. Um dia, apoiado na bengala, ele tropeçou no meio-fio e caiu na rua. A bengala foi substituída por um andador. Logo, a ida ao banheiro ficou muito cansativa e ele passou a urinar num caneco grande. Para fazer isso, precisava ficar em pé, e isso significava que alguém tinha que segurar o caneco para ele. A maioria das pessoas ficaria encabulado com isso, principalmente na idade de Maury, mas ele não era como as outras pessoas. Quando um dos seus colegas mais íntimos o visitava, ele simplesmente dizia: "Olhe, preciso urinar. Você não se importa de me ajudar?" Para sua própria surpresa, eles não se importavam. Ele recebia uma precisão cada vez maior de visitas.
Formou então um grupo de debate sobre a morte. O que significa o medo de morrer, que a sociedade sempre tivera, apesar de não compreender bem a morte. Disse aos amigos que, se quisessem mesmo ajudá-lo, não o tratassem com pena, mas com visitas, telefonemas, dividissem com ele os seus problemas como sempre tinham feito, porque Murray sempre fora um bom ouvinte.